Darwin foi um dos cientistas mais influentes e conhecidos da história, tendo deixado um legado imenso para a biologia e outras áreas do conhecimento. Em 1831, partiu numa viagem de 5 anos ao redor do mundo, a bordo do HMS Beagle. Ele foi contratado como naturalista para a expedição que tinha como objetivo mapear as costas da América do Sul e aprender sobre a geologia e a vida selvagem das regiões. A viagem foi uma experiência transformadora para Darwin, que teve a oportunidade de explorar paisagens exóticas e recolher amostras de plantas e animais. E agora vamos demonstrar, num pequeno teatro, a viagem de Darwin pelo mundo. Darwin está no porto de Plymouth, na Inglaterra, onde se encontra o HMS Beagle. Darwin embarca no HMS Beagle, um navio que fará uma viagem de 5 anos pelo mundo. Ele conhece o capitão Fitzroy e a tripulação e fica animado para começar a viagem. Estou muitíssimo entusiasmado com esta jornada. Não sei o que o futuro me reserva. Todavia, é certo que terei experiências surpreendentes. A viagem começou e a primeira paragem foi na América do Sul. As terras aqui são de uma beleza mirabolante, com altas montanhas rochosas e uma flora exótica. Desejo explorar tudo. A tripulação atraca o navio na Argentina. Darwin a falar com os habitantes locais. Eu estou aqui para estudar a fauna e a flora desta região. Poderes mostrar algumas das criaturas e vegetações locais? Algum tempo depois atraca um navio na Patagónia, onde Darwin explorou as montanhas dos Andes e recolheu vários fósseis. Estudou também a geologia e a topografia da região. De que criaturas serão estes fósseis gigantescos? E será que estes ainda povoam as terras de hoje em dia? Possuem um sem fim de questões. Nesta região, ele também conheceu uma espécie diferente, a ema rea americana, uma ave de grande porte, mas que não voa. Numa conversa com os nativos, Darwin descobriu que naquela região havia ave parecida com esta, mas não. Ele acreditava de que esse animal era a rea americana, mas mais jovem. Mas Darwin descobriu que era outra espécie muito semelhante à ema. A nova espécie recebeu o nome de Rea darwini. São duas espécies muito semelhantes. Certamente competem pelo mesmo alimento e espaço vital. Por que motivo existem ambas em lugares tão próximos? Se foram ambas concebidas pelo mesmo Criador, qual será a intenção de torná-las tão similares na mesma localidade? A próxima paragem foi no arquipélago dos Galápagos, onde Darwin fez descobertas muito importantes. Darwin, ao chegar aos Galápagos, interage com os habitantes locais, que lhe mostram as espécies locais e contam as histórias da ilha. Estou interessado em compreender as histórias desta ilha e o desenvolvimento das espécies presentes neste lugar. Darwin estuda as tartarugas gigantes e as aves endémicas das ilhas. Darwin repara que as tartarugas gigantes tinham carapaças e pescoços diferentes, dependendo das ilhas onde estavam, e também que haviam pássaros com bicos diferentes, que, mais tarde, ele nota que são todos tentilhões. Darwin a observar as espécies. As tartarugas gigantes e as aves desta localidade diferem bastante do que observei em outras paragens. Necessito compreender a causa deste fenómeno distinto. O HMS Beagle atravessa o Pacífico. Darwin, a observar a vida marinha. Estou assombrado com as tartarugas marinhas e a variedade de aves que avistamos aqui neste oceano. Irei estudá-los minuciosamente. E também não posso descurar estes corais. Explorarei esta matéria com profundidade. Ainda no Pacífico, passam pelo Tahiti, onde atracam o barco depois. Darwin, observando a grande variedade geológica das ilhas. Estas ilhas parecem-me diversas. Porventura, algumas foram geradas por erupções vulcânicas. Atraca o barco e Darwin começa a explorar. Darwin, aos habitantes locais. Estou interessado na geologia desta região. Podereis mostrar-me mais? Tahitianos mostram a Darwin a sua geologia peculiar, enquanto ele registra as observações em seu diário. Quando chega a hora de partir, Darwin fica fascinado com a quantidade de informações que adquiriu. No entanto, não nos podemos esquecer que as suas descobertas das novas espécies, da grande quantidade de espécimes de plantas e de animais que coletou, muitos dos quais eram novos para a ciência, descobriu uma variedade de espécies de aves, bem como novos tipos de peixes, como peixe-palhaço. Após várias outras paragens, o HMS Beagle finalmente volta para a Inglaterra e Darwin continua a trabalhar em suas anotações e estudos. Darwin escreve assim no seu diário. A minha viagem foi uma experiência incrível. Apesar dos enjoos constantes, estou ansioso para partilhar as minhas descobertas com o mundo. Mas por outro lado, tenho receio do que a comunidade científica irá dizer. Mas ainda tenho muito trabalho pela frente. Em suma, a viagem de Charles Darwin a bordo do HMS Beagle foi uma jornada histórica que transformou o nosso entendimento da natureza e a diversidade da vida humana. Suas observações e estudos levaram à formulação da teoria da evolução por seleção natural, que revolucionou a biologia e influenciou muitos outros campos do conhecimento humano, tal como a antropologia, filosofia, geologia, ecologia e muitos outros.
De acordo com a seleção natural, os indivíduos que possuem características vantajosas para a sobrevivência e reprodução têm mais hipóteses de sobreviver e passar essas características para a próxima geração. Por outro lado, os que não possuem são menos propensos a sobreviver e deixar descendentes. A viagem de Darwin ensina-nos sobre a importância da curiosidade, da observação e da exploração para o avanço da ciência e para a compreensão mais profunda do mundo natural.